noite. Passamos já à pergunta de Andreia Monteiro, que diz o seguinte: na Bíblia diz que somos salvos por crermos em Jesus, mas também diz que vamos ser julgados pelas nossas obras. A dúvida é, não basta apenas crermos em Jesus com toda a nossa alma ou temos que ter obras? E quando fala em obras, a que se refere na verdade? Bom, dizer que foi uma pergunta muito sábia e boa também. Claro que para nós sermos salvos, o primeiro passo é nós conhecermos a Jesus e recebemos a Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Mas recebemos Jesus no nosso coração e temos uma vida no pecado, viver na iniquidade, de nada nos adianta, não é? Mas quando nós recebemos a Jesus como nosso único Senhor e Salvador, claro que sim, isso por si mesmo é suficiente para nós sermos salvos, mas também temos que dar continuidade à nossa vida como filhos de Deus e temos que cumprir a palavra, que é as tais práticas de boas obras que se fala na Bíblia. Boas obras não é caridade, como muita gente pensa. Boas obras é cumprir com a palavra de Deus e é estar vivendo nos frutos do Espírito, que é amor, mansidão, fidelidade, por aí em diante, e acima de tudo andarmos em amor, não é? Porque, por exemplo, os 10 mandamentos falam não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, tudo isso. Mas Jesus disse assim: eis que vos deixo um mandamento, não é? Qual é que foi o mandamento que Jesus nos deixou? Amai-vos uns aos outros. Então, eu sou da opinião, eu sou apologista, que quando nós andamos em amor, já estamos a cumprir os outros mandamentos automaticamente. Porquê? Porque se eu, por exemplo, te amar, não é? Se eu te amar, eu não vou dizer um falso testemunho de ti. Se eu te amar, eu não te vou roubar. Se eu te amar, eu não vou mentir para ti. Entende? Então, quando nós andamos no amor, estamos a praticar as boas obras que a Bíblia nos manda praticar. Então, sim, é suficiente sermos salvos através de Jesus, mas não só, também precisamos a praticar as boas obras, que é caminhar no amor e obedecer à palavra de Deus. Temos aqui outra pergunta de Virinha Mendes Cardoso, que a pergunta é o seguinte: como não debater o livre-arbítrio? Ou seja, há um assunto a debater, não é? O Senhor nos chama à salvação, mas a nós temos a escolha entre o bem e o mal, e a consequência do pecado não é castigo de Deus. São duas coisas completamente diferentes. É claro que existe o livre-arbítrio, como a irmã está dizendo, não é? Cada um faz a sua própria escolha de vida, não é? Deus nos deu essa opção de escolha e muitas vezes, não é? Aquilo que nos acontece é consequência, como a irmã está dizendo, não é? Do nosso pecado, da nossa desobediência e tudo isso. Mas eu também acredito que a Bíblia diz que o pai que ama o filho tem que corrigi-lo, tem que discipliná-lo, não é? Se nós como pais, quando os nossos filhos estão a cometer erros, se nós não os disciplinarmos, se nós não os chamarmos à razão, dizendo que eles estão fazendo errado, eles nunca se vão perceber que estão errados, não é? Então eu creio também que, sim, muitas vezes o que acontece de errado é fruto, por assim dizer, da nossa desobediência, da consequência do nosso pecado, não é? Por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que, não sei que eu posso buscar, uma pessoa que pegou uma grande bebedeira, não é? Está com uma taxa de álcool fortíssima e elevada, não é? Depois mete-se no carro a chover, a andar a 240, 250. Consciência que isso está mal? Consciência que está mal, não é? Mete-se num carro, não é? Não só biblicamente, não é? Pela lei também portuguesa não se pode. Porque depois, lá está, a lei também, dos homens também conta. Conta muito. Porque nós lembramos aquela pergunta sorrateira que os fariseus fizeram a Jesus, em que ele respondeu: dai a César, que é de César. E a Deus o que é de Deus, com certeza. E quando ele respondeu isso, com certeza que ele estava a responder também lei, homem. Sim, sim. Paulo também fala numa das suas cartas para nós estarmos sujeitos às autoridades aqui na Terra. Então, se a pessoa entra dentro de um carro alcoolizada de uma forma elevadíssima e começa a andar com uma velocidade excessiva,
Já por sua vez, por estar alcoolizado, perde os reflexos, perde a visão. Nós que tiramos a carta sabemos que o álcool nos tira as capacidades que nós temos, não é? E então, tem um acidente, fere outras pessoas, não é? Imagina. Depois tem problemas e depois começa muitas vezes a crença assim, culpam, ei, o diabo, pôs-me aqui uma pessoa aqui à frente, não vi, foi o diabo que me cegou, não é? Então, por aquela pessoa, não vamos dizer que foi um castigo de Deus, Deus castigou a pessoa e ela teve um acidente. Não, foi consequência do pecado dela. Mas também existe a parte que, quando nós pecamos, falhamos e erramos muitas vezes, não é? E Deus está a ver lá de cima que nós estamos a pecar. E não é somente pecar, é viver na prática do pecado, que são duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é eu pecar, eu por exemplo, não se assuste, não é? Hoje eu já pequei. Não, já pequei. Posso já pecou? Já pequei. É um escândalo. Eu peco todos os dias. É um escândalo. Mas é verdade. Se estás a dizer isso em frente à câmara, é um escândalo. Sim, Já reparou? Eu sou humano, sou pecado. É melhor explicar. Eu vou explicar. Por exemplo, como ser humano, não é? Muitas vezes eu digo se calhar coisas que não gostaria de dizer, ou às vezes eu tenho muitas vezes um temperamento que não gostaria de ter e me arrependo, aí pá, foi um pouquinho brusco. Muitas vezes temos um dia excessivo de trabalho, não é? Há uma pessoa que vem falar connosco e não tem culpa de nada e nós descarregamos o nosso nervosismo, por assim dizer, vocês vão ser um chato, vem-me chatear aqui hoje, porquê, não sei o quê. E depois quando eu acalmo, digo, não, sim, eu errei, peço perdão. Não é? Por isso é que eu estou-te a dizer. Nessas e outras coisas, atenção, não é bebedeiras, não é outras coisas. Não, mas sim, mas peco. Sou humano e peco todos os dias. Agora, peço perdão a Deus, me arrependo, não é? E Deus me dá uma lição para melhorar a cada dia. Como Paulo disse assim, nós vamos vendo a glória de Deus, sendo transformados de glória em glória, vamos sendo transformados até ficarmos perfeitos, como Jesus Cristo é perfeito. Mas outra coisa é viver na prática do pecado, não é? É saber que aquilo que eu estou fazendo é errado, eu fiz hoje, amanhã volto a fazer, depois de amanhã volto a fazer, para a semana eu faço, daqui a um mês eu faço. Isso é viver na prática do pecado. E quando os filhos de Deus vivem na prática do pecado, o Pai do Céu age de duas maneiras. Primeiro os avisa, lhes dá aviso para se desviarem. Se eles não se desviarem por aviso, o Pai do Céu vai corrigi-los. E há várias formas de interpretar correções, como a vida financeira começa a piorar cada vez mais. Eu digo uma coisa, quando um filho de Deus está em desobediência a Deus e está a viver em pecado, a primeira coisa que Deus fez é a torneira da bênção financeira. Automaticamente é fechada. A família, então, por assim dizer, a família se começa a estruturar. Começa a haver brigas dentro de casa, começa a haver confusões, gritarias e não sei o quê, e outras coisas. Isso tudo são consequências do pecado, mas também é Deus alertando o Filho de Deus. Porque nós, como filhos de Deus, quando nós estamos a pecar e Deus nos dá uma correção, nós sabemos que é o Pai que nos está a corrigir. Mas não gostamos de admitir, somos orgulhosos, não é? Não queremos largar o pecado, mas o Pai sim nos corrige também das formas que Ele entende. Uma situação aqui é que na pergunta, André Monteiro fala o seguinte: a dúvida é, não basta apenas crermos em Jesus com toda a nossa alma, ou temos que ter obras? E quando fala em obras, a que se refere na verdade? A que tipo de obras ele se refere? Essa foi a primeira pergunta. E eu já respondi, foi a questão de nós praticarmos a palavra. Exatamente, mas as obras quais são? As obras é os frutos do Espírito que Paulo falou, não é? Amor, mansidão, fidelidade. Mas eu resumi a uma só, o amor, não é? Então, eu respondendo à irmã, a prática das obras que Deus nos manda, resumindo numa só, é o amor. Como eu estava falando aqui no programa, se nós amamos, não vamos roubar a ninguém, porque se amamos a pessoa, não vamos roubar. Mas, Jonathan, amar, hoje em dia sabes que a definição de amor não é assim tão fácil. Nós estamos aqui a falar de amor como se fosse uma coisa fácil de cumprir, ou uma palavra fácil de resumir. Amor, amar. Diz-me, o que é isso? Será que tu és capaz de amar o próximo? Será que tu és capaz, por exemplo, eu tenho uma situação, e posso-te contar, se não te importares? Não. Por exemplo, um irmão na igreja, que eu tenho observado, que está sempre a implicar com situações. Até que ponto
nós devemos amar essa pessoa sem lhe chamar a atenção, ou se chamar a atenção é dar continuidade ao amor. Ou devemos nós, tendo amor por essa pessoa, sermos misericordiosos demais e deixarmos passar essa situação. Uma vez, respondendo à tua pergunta, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, quantas vezes o meu irmão pecará contra mim por dia e eu perdoarei? E Jesus disse: 70 vezes 7 são 490 vezes. Agora imagine uma pessoa, um gajo a chatear-te 490 vezes ao dia e tu tens que perdoar, e não é a pessoa que pede perdão. Olá, mas achas isso possível? Acho que se Jesus falou, poderíamos fazer o que é possível. Jesus nunca nos manda fazer algo impossível. Jesus, se nos mandou fazer, é porque nós podemos fazer. Eu digo que uma coisa, é uma obra tremenda. Sim. É uma obra tremenda sermos crentes todos os dias, Sim. sermos cristãos, tentar dar continuidade àquilo que Jesus, o legado de Jesus. Eu, o máximo que, É tremendo. eu, o máximo que aguento são 5 vezes ao dia. Alguém a falhando. Agora chegar aos 490 ajuda-me, sim. Dando continuidade às perguntas aqui, nós já respondemos a André Monteiro, já respondemos a Virinha Mendes Cardoso, não é? E agora a André Monteiro também faz outra pergunta. Uma pessoa que nunca tenha conhecido Jesus, que nunca tenha conhecido a verdade, o que lhe vai acontecer quando morrer? Vai ser julgado como? Boa pergunta. Sabe que eu fiz seminário e no seminário uma das perguntas que surgiu foi essa. O próprio professor, o mestre neste caso, lançou essa pergunta. Então nós tivemos que ir à Bíblia, não é? Para termos a resposta. Eu não tenho o versículo aqui exato, mas eu vou ver com o Paulo e depois o Paulo pode passar no vídeo. Paulo fala que a pessoa que nunca conheceu Jesus Cristo, nunca ouviu falar do Evangelho, nunca ouviu falar da Palavra de Deus, vai ser julgado pelas suas obras aqui. Não, aí já é diferente. Aí já é diferente. Mas continuamos no próximo programa. Só, já agora uma coisa que eu acho que o Paulo Marcos também quer dizer e eu também. Hoje também já pequei. E tu? Eu estou aqui sentado e estou a pecar. Ainda bem. Até ao próximo programa. Deus abençoe. Olha, mas